Graças a Deus que você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional, devocional de homem para homem, do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família, para o seu coração, coração de homem. Estamos trabalhando uma série de devocionais, na importância de nós homens estarmos com o nosso foco claro, para não nos desviarmos do propósito ou ainda atrasarmos os projetos de Deus para a nossa vida. Todos nós somos tentados quase que diariamente, principalmente em nossos pontos mais fracos. Ou usando a linguagem bíblica, o nosso espinho da carne. Devocional passado falamos sobre o ponto de mantermos o foco na direção que Deus nos deu. Hoje falaremos sobre as tentações no terreno duvidoso, onde o diabo quer colocar as suas iscas para nos afastar do propósito e tirarmos o foco. Fica comigo, porque hoje o nosso tema é: no terreno duvidoso, não deixe que o inimigo tente atraí-lo a morder a isca. Estamos estudando o livro Homens Ousados, de Paul Cole, e nesse devocional quero compartilhar sobre o terreno da dúvida e sobre as iscas que Satanás coloca no caminho para nos tirar do foco, ou ainda nos desviar dele, nem que seja por um tempo. A dúvida é uma das ferramentas mais utilizadas pelo nosso inimigo, pois foi a primeira arma que ele utilizou no Jardim do Éden, e disse ele para Eva, lá em Gênesis capítulo 3 e verso 1, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja, a serpente está colocando Eva em dúvida. É verdade? Será mesmo? Quantas vezes caímos na isca da dúvida em nossas atitudes e tomadas de decisões? Deus tinha deixado claro, de todas as árvores que tem no jardim vocês podem comer, somente da árvore que está no meio do jardim não devem comer. Pronto, esta era a ordem, sem questionamento, sem nova direção, sem colocar em xeque a palavra de Deus. Ainda a palavra de Deus conta a história de Balaão, também recebeu uma ordem de Deus ao consultá-lo sobre ir ou não com os soldados de Balaque. Mas a segunda vinda deles, com mais presentes e propostas e recompensas, ele foi, e você conhece muito a história. Ou seja, nós precisamos manter o nosso foco. Deus falou algo para mim e para você, Deus te deu uma missão, às vezes através de uma palavra profética, através de uma leitura bíblica, através de alguém que Deus usou para falar conosco, através de uma visão, de um sonho, e Deus te dá uma direção. Mas no meio do caminho, vem coisas que se tornam iscas para tirar eu e você do foco. Manter o foco é obedecer incondicionalmente ao chamado ou à direção de Deus. Não deixar que a dúvida entre, mas confiar plenamente. Quando Deus falou a Abraão que lhe daria um filho, ele permitiu que a dúvida entrasse e tentou fazer as coisas do seu jeito e aceitou ter relações com Agar, serva de sua esposa Sara. Mas essa não era a promessa. A promessa era para Sara. Dela sairia o filho da promessa. Mesmo que naturalmente fosse impossível uma mulher que não tinha mais seu fluxo mensal ter filhos, para Deus nada é impossível. Esta ação teve consequências até o dia de hoje. Mas quando Abraão entende o processo e ele vê a promessa cumprida, seu filho nascido, com seu filho Isaque, Deus fala para ele sacrificar o mesmo. Olha só, então tinha sido uma promessa. A promessa veio e agora aquele é fruto da promessa, do alvo, do objetivo, da multiplicação, assim como tem estrela no céu, assim como tem areia no mar, assim será a sua descendência. Deus traz à luz a promessa cumprida na vida de Isaque. Certo? Só que agora ele tinha aprendido a lição e ele não caiu na isca da dúvida. E olha o texto, eu fico maravilhado com esse texto. Está lá em Gênesis capítulo 22, versos 1 a 3. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Uau! Sempre que leio este texto, meu coração pede a Deus, me ajude a ser este homem que te obedece incondicionalmente e rapidamente. Você prestou atenção no que Deus lhe pediu? Ele pediu o filho da promessa, Isaque, filho da velhice, filho desejado e amado. Mas o texto fala, na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada. Uau! Deus deu a ordem. Agora ele tinha convicção, a dúvida não existia, não tinha mais isca, vou deixar para amanhã, vou ver o que acontece. Não, na manhã seguinte. Sejamos homens atentos à voz de Deus, que não venhamos a cair na isca da dúvida ou sermos levados pelas ciladas de Satanás. Deus é um Deus de amor que nos perdoa e nos dá uma nova chance. Sejamos homens ousados que reconhecem as falhas e os pecados e clama por misericórdia dele. Lembre-se, o inimigo sempre tentará colocar isca na nossa frente, principalmente em nosso ponto mais fraco. Seja mentira, orgulho, alguns a pornografia, ira, inveja, cobiça ou até propostas que aparentam ser uma boa ideia, mas não são originadas em Deus. Oro para que tenhamos um coração arrependido e possamos tomar decisões baseadas na direção de Deus. Não venhamos a perder o foco e nos distrairmos no terreno da dúvida. Lembre-se, se você está casado, esta é a sua esposa. Não deixe entrar a dúvida em relação a esta aliança. Ela é a mulher da sua vida. Lute por ela, não desista, mesmo que tenha que se arrastar com os joelhos em cima de pedras. Seja um homem de palavra, um homem que cumpre o que prometeu. Está se sentindo fraco? Venha caminhar conosco no currículo Semeia Hombridade, pois a nossa alegria é poder ombrear com você. Construa amigos que tenham princípios de Deus em seu coração e tenham a palavra de Deus como regra de fé e de conduta. Precisamos tomar decisões dirigidas por Deus, pela sua palavra e por homens que têm como seu Deus. No terreno duvidoso, nunca deixe o inimigo fazer você morder a isca. Compartilhe com um amigo seu que tem Jesus como seu padrão e abra o seu coração. Não mantenha a sua tentação às escuras, achando que pode vencer sozinho. Seja homem, reconheça que precisa de ajuda, pois somente um homem ousado e de coração tem coragem e postura de arrependimento e de abrir seu coração. Como disse Edwin Lewis Cole, o tormento da tentação a pecar não se compara com o tormento das consequências do pecado. Uau! O que tem lhe tirado o foco? Qual a isca tem atraído você? Por que está tão longe do caminho? Lembra-se do peregrino? É uma história tão antiga, mas o peregrino se desviava, ele tinha propostas no caminho. Eu e você somos um peregrino aqui na terra. O nosso coração tem que estar ligado com Deus, os nossos ouvidos atentos à sua voz. Por isso que é bom você não caminhar sozinho, porque quando você compartilha a visão que Deus tem dado, se em algum momento o terreno da dúvida aparecer e a isca aparecer, você vai ter amigos, certo, que poderão lhe ajudar. Lembre-se, Deus está lhe esperando de braços abertos e quer colocar você novamente no trilho. Finalizando, se caiu na isca do financiamento financeiro e precisa de ajuda, pois esse o tirou do foco, Deus também tem socorro para você, pois Ele é o Deus amoroso e compassivo. Lembre-se, o socorro de Deus é diferente do socorro do mundo. Se caiu na cilada pelo mundo, somente Deus pode te socorrer, pois Ele é Deus. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos e os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, está escrito em Isaías. Você é esse homem, traga a sua vida para o caminho, cuide do terreno da dúvida, não caia na isca, não ande sozinho. Por quê? Porque nós somos CMN. CMN significa Rede de Homens Cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.